Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui de perguntas e respostas e a dúvida do dia é: contrato com chave na mão, será que vale a pena? Essa é a nossa primeira pergunta do dia da Aline. Se você não entende muito bem o que é um contrato chave na mão, basicamente é você contratar uma empresa ou profissional para fazer toda a parte de execução da sua obra junto com materiais, ou seja, você vai pagar tudo para essa empresa, não vai pagar pedreiro, não vai pagar fornecedor, você vai pagar tudo para uma pessoa só e ela vai administrar isso tudo até ao final e te entregar essa casa pronta. Aline, vamos lá então. O que eu penso em relação a um contrato chave na mão? Toda vez que a gente deixa toda a responsabilidade de uma obra na mão de uma pessoa só, eu acredito que seja um problema. Por quê? Porque você vai ter uma pessoa para cobrar que ela é responsável por todo o restante dessa obra e pode ser que ela te atenda muito bem e pode ser que ela não te atenda. Quando você tem possibilidades de trocar a mão de obra, quando você tem a possibilidade de exigir um material específico para tal área, seja ela elétrica, seja ela hidráulica, o tubo, o disjuntor, ou seja, pequenos detalhes que para você fazem a diferença, é muito melhor quando você tem esse poder do que você depender tudo 100% de uma empresa contratada. Esse tipo de contratação que você está colocando, a gente chama de empreitada global, tá? Onde a gente então contrata uma empresa e esse valor ele é estipulado no começo e essa empresa vai te entregar ao final essa casa 100% finalizado. Os problemas que eu vejo também são em relação à qualidade. Se você não contrata uma empresa bem estruturada, pode ser que ao final dessa obra, indo ali, né, para realmente a etapa de entrega, esse dinheiro comece a acabar dessa empresa e ela comece então a trazer materiais com pouca qualidade para dentro da sua obra. Ou seja, você não tem esse controle, tá vendo? Você não tem o controle da mão de obra, você não tem o controle do material, isso fica tudo na mão dessa pessoa que você está contratando. Quando você vai para um outro tipo de contratação, que é até a forma como eu trabalho, que é um contrato por administração, todas as compras são feitas em seu nome, todas as contratações são feitas entre você e o prestador de serviço e você consegue ter mais controle da qualidade disso. Além disso, então, você vai pagar para o seu administrador da obra ou para essa empresa apenas a parte da gestão, correto? E com isso, seu administrador ele vai ficar focado em te entregar um produto com a melhor qualidade em relação a materiais e mão de obra possíveis. Então, na minha opinião, entrega com chave na mão é algo que não vale a pena. Nossa próxima dúvida do dia é do Henrique, e o Henrique perguntou: o que é um projeto complementar? Ótima pergunta, nem todo mundo sabe o que é um projeto complementar. Pessoal, nós temos então o nosso projeto base de tudo, que é o arquitetônico, tá? Que você vai, claro, definir ou com o seu arquiteto ou com o engenheiro que está fazendo o layout da sua casa. E a partir do momento que a gente tem esse projeto definido, a gente pode ir para os próximos projetos que são os complementares. A gente tem os complementares básicos que eu chamo, que seria estrutural, elétrico, hidráulico. Tem vários outros, a gente tem de rede Wi-Fi, a gente tem de ar-condicionado, mas entra muito no detalhe, a gente vai falar desses três que são os principais hoje. Então, a gente tem projeto estrutural que vai fazer toda a análise estrutural da sua casa e vai impedir que você tenha um problema com trincas, com fissuras ou qualquer outro tipo de problema estrutural. Quando a gente vai para a parte do projeto elétrico, o dimensionamento da sua casa, da parte elétrica, ele é muito importante para que ela funcione como um todo e não fique aquele disjuntor desarmando toda vez que você vai tomar banho, por exemplo. Então, a gente vai ter um circuito específico para o seu forno, a gente vai ter um circuito específico para a sua air fryer e assim por diante. Vai ser pensado um projeto para que não fique sobrecarregado o dimensionamento do seu quadro e você tenha problemas elétricos durante o uso da casa. Nosso último projeto, então, é o hidrossanitário. O hidrossanitário ele vai pensar em toda a parte de captação de água de chuva, toda a parte de esgoto, captação, por exemplo, também dos drenos do ar-condicionado, para que você também não tenha problema, por exemplo, mau cheiro no banheiro ou um mau dimensionamento da captação de água de chuva e essa calha possa transbordar e você tem algum problema. Então, esse projeto, ele vai pensar como um todo na parte hidrossanitária da sua casa, para que sua casa funcione, ok? O que acontece muito por aí é que quando a gente não tem esses projetos complementares, tudo é feito de uma forma muito sem estudo e com o decorrer do uso dessa casa você começa a ter vários problemas. Então, projetos complementares deveriam pelo menos ser obrigatórios. Nossa próxima dúvida de hoje é da Adriane, e a Adriane perguntou o seguinte: estrutura de aço tem um custo maior do que em alvenaria? Sempre depende, tá, Adriane? Eu preciso falar que sempre depende por quê? Porque eu não sei para que tipo de projeto você está pensando em utilizar uma estrutura em aço, uma estrutura metálica no caso, tá? O que eu posso dizer é o seguinte:
Toda vez que a gente trabalha com uma casa com um ambiente simples, sem grandes vãos, sem grandes balanços, a gente tende a ter um custo menor quando a gente trabalha com um sistema convencional. Não existe, né, quando a gente trabalha com uma casa pequena, um sistema mais barato do que concreto armado e tijolo, tá? No caso, bloco cerâmico. A partir do momento que a gente começa a ter uma casa um pouco mais robusta, uma casa com grandes vãos, grandes balanços, começa a ficar inviável se trabalhar com concreto armado em relação à altura que vai ficar esses elementos e também em relação ao custo. Por quê? Normalmente a gente tem uma média onde a cada metro eu preciso de 10 centímetros de altura para uma viga. Então vamos dizer, se eu tenho um vão de 12 metros, eu preciso de uma viga de concreto armado de 1,20 m de altura. Então você imagina o peso, a quantidade de concreto, a quantidade de aço que a gente vai ter dentro de uma viga com 12 metros de vão e 1,20 m de altura. É muita coisa. Nesse caso, a gente vai optar o quê? Por trabalhar com uma estrutura metálica, uma viga metálica. Ela vai ter uma altura bem menor do que 1,20 m e seu custo será mais baixo do que esse elemento em concreto armado. Então por isso que eu estou te dizendo que tudo vai depender de qual tipo de projeto você está pensando em utilizar estrutura metálica. E nossa última dúvida do dia é da Ellen, que perguntou: Jonathan, vale a pena bancada de porcelanato? Se vocês não sabem, pessoal, a gente tem a possibilidade de fazer bancadas de porcelanato, seja com uma bancada de lavatório, seja uma bancada de cozinha, em vez de trabalhar com marmoraria, por exemplo. O que eu acho? Tá? Eu acredito que toda vez que a gente trabalha com porcelanato, a gente cria a possibilidade de ter danos ao longo do tempo. Visto que o porcelanato, as pessoas podem ser que compre de uma boa qualidade, mas mesmo que seja de uma ótima qualidade, ele vai ser mais frágil do que uma peça de marmoraria. Claro que nós vamos ter também materiais em marmoraria que não são tão bons assim para devidos fins, mas o porcelanato de forma alguma, na minha opinião, será melhor em relação à durabilidade do que uma pedra. Portanto, você precisa pensar em relação ao custo que você vai diminuir no início da sua obra, mas qual vai ser o custo que você vai ter no longo prazo caso você precise trocar essa peça. Esse foi então, pessoal, mais um vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe nos comentários aqui também a sua dúvida para o próximo vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.